pessoal, aqui é a Rai e hoje eu estarei explicando um pouco mais da nossa querida escola de vilões, a Night Raven College. Nós jogadores somos pessoas sem magia que vieram de outro mundo e acabaram parando nessa escola. E por conta disso, a nossa vida em NRC é um pouco fora do padrão. Mas neste vídeo eu irei guiar vocês e explicar como seria a sua vida se você fosse um aluno normal de NRC. Desde a sua seleção até a sua cerimônia de iniciação e a sua vida em NRC por todos os anos até você se formar. Este vídeo, além de esclarecer algumas dúvidas e saciar um pouco da curiosidade de como o NRC funciona, também é excelente para ajudar na construção de vocês que estudam NRC ou até mesmo na hora de você escrever alguma fanfic sobre o jogo. Então eu espero que este vídeo ajude vocês. Antes de começarmos, por favor, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo sobre o TCG Wonderland. E se você quiser mais conteúdo meu sobre o jogo e também ajudar o canal, você pode assinar o meu clube de membros, onde em ambas as categorias você pode assistir vídeos exclusivos, além de decidir o tema do último vídeo do mês, igual os membros atuais fizeram com este aqui. O link para conhecer mais do clube de membros está na descrição, então deem uma olhadinha para garantir esse e outros benefícios. Agora pegue uma bebida e relaxe, porque hoje vamos explorar como é a vida sendo um estudante da prestigiada Night Raven College. Começando por como você é escolhido para estudar em NRC, que é uma escola técnica interna e privada de magia. A primeira coisa é que você precisa ser uma pessoa que consiga usar magia e que tenha potencial para ser um grande mago, coisa que o Espelho Sombrio, a relíquia da escola, irá determinar. E caso você seja escolhido, você receberá uma carta do diretor te convidando a se matricular. E você pode negar esta carta se você quiser, mas desde que você tenha essa carta depois, você ainda pode se matricular na escola independente de quanto tempo passou que você recebeu e até mesmo se o diretor que te mandou não esteja mais no cargo. Dando um exemplo de como isso funcionaria, vamos dizer que você é um fake que recebeu uma carta de NRC para estudar, mas você não quis. Então 20 anos se passaram e você mudou de ideia e decidiu se matricular. Você levou a sua carta até o diretor e explicou sua situação. E a sua carta ainda é válida, então você pode ingressar em NRC. Então, após você aceitar se matricular em Night Raven College, quando o início do ano letivo começar no início de setembro, uma carruagem negra irá te buscar em sua casa e não importa onde a sua casa é, a carruagem vai chegar até você, mesmo se você for um merman e ainda morar no mar. Ao entrar na carruagem, você deve se deitar no caixão que é nomeado como portão. Ele tem o feitiço do sono que irá te fazer adormecer durante todo o percurso até a escola e você apenas irá acordar na cerimônia de abertura quando o diretor, que atualmente é o Crowley, abrir o seu portão com uma chave. Aliás, não temos a informação se os alunos têm que vestir os hobbies de cerimônia antes de entrar na carruagem ou tem uma magia no portão que te veste com os hobbies. Eu acho que seria a primeira opção, mas como não temos confirmação, isso é aberto à interpretação. Após sair do portão, você poderá estar um pouco atordoado graças ao feitiço de antes, mas o diretor irá te levar até o Espelho Sombrio e o mesmo lerá sua alma e escolherá o melhor dormitório para você. Em Night Raven College, há 7 dormitórios, cada um baseado nas 7 figuras históricas conhecidas como os 7 grandes. E os dormitórios são Heartsolabil, baseada no espírito de rigidez da Rainha de Copas, Savannah Claw, baseada no espírito de persistência do Rei das Feras, Octavinelle, baseada no espírito de benevolência da Bruxa do Mar, Scarabia, baseada no espírito de atenção plena do Feiticeiro das Areias, Palmefiore, baseado no espírito de tenacidade da Rainha Mais Bela, Ignihide, baseado no espírito de diligência do Rei do Submundo, e Diasomnia, baseado no espírito de nobreza da Fada dos Espinhos. Além das inspirações estéticas, cada dormitório reúne alunos que têm objetivos e características parecidas para que juntos eles possam alcançar seus objetivos e também possam rivalizar com os outros dormitórios em nome de ascender o seu potencial. Aliás, caso o dormitório não for do seu agrado, você pode trocar de dormitório no início de cada ano letivo, porém tenha em mente que a papelada e burocracia para isso é bem grande, então muitos alunos desistem e preferem apenas continuar no dormitório que foi escolhido para eles. Após o espelho escolher seu dormitório, você vai esperar com um grupo de alunos dele até a cerimônia terminar e o seu líder de dormitório levar vocês e os outros alunos até o salão dos espelhos e, usando um dos 7 portais daquele salão, irem para o dormitório. Por lá, vocês receberão uma festa de boas-vindas, que pode ser desde uma festa mesmo ou até um jantar. Vai depender do que o líder preferir. Nessa iniciação, vocês irão conhecer as regras, como a convivência funciona e também receberão alguns itens essenciais, como o seu uniforme escolar, o seu uniforme de dormitório, a sua grade de aulas com a sua turma e o seu número de aluno e, é
claro, a sua caneta mágica, que além de realmente ser uma caneta tinteiro, também é uma varinha e possui uma pedra do mago com a cor do seu dormitório. Após a iniciação, você e os novatos são divididos em alguns quartos, e como você é um primeiro anista, você tem que dividir o quarto com mais 3 pessoas. Porém, em breve, com a sua bagagem chegando, você poderá decorar o seu cantinho da forma que preferir. Já no outro dia de manhã, você terá aula. Então, você deve acordar cedo e se aprontar para o início do seu dia. A estrutura de NRC é inspirada em escolas internas inglesas, então é suposto que as aulas do período da manhã comecem por volta das 8 ou 8:30 da manhã. Falando nas aulas, não sabemos exatamente todas as matérias que são ensinadas em NRC, mas sabemos de algumas, pois no perfil dos personagens temos as matérias que eles se dão melhor, e também há Vignites que comentam das aulas que existem, e também há aulas que os personagens vão quando estamos treinando as cartas no jogo. Não sabemos quais aulas são especificamente para cada ano, então eu vou apenas listar as matérias que conhecemos, independente do ano que você irá aprender elas. E aqui está a lista de aulas que você teria: História da Magia, Linguagem Animal, Alquimia, Astrologia, Biologia, Poções Mágicas, Enigmas, Matemática, Magia Prática, Análise Mágica, Maldições Antigas, Conjuração, Defesa Mágica, Educação Física, Voo, Natação, Música, Poções Venenosas, Arte, Mudanças e Comparações de Abreviação e Feitiços Antigos e História da Magia Moderna. E todas as aulas são dadas em salas e ambientes diferentes, então você teria que sair da sala e seguir com a sua turma para a próxima aula do horário de vocês, além que não é incomum algumas aulas serem com mais de uma turma. Então vamos supor que, por exemplo, você é da turma 1A, então é provável que alguma das suas aulas serão juntos com a 1C alguma hora. Outra informação que sabemos sobre as aulas, especificamente as dadas no primeiro ano, é que, segundo o Riddle no livro 1, boa parte das matérias são mais didáticas, então você aprende mais na teoria do que na prática. Porém, ainda assim, existem aulas práticas em NRC, inclusive aulas que simulam batalhas mágicas para que os alunos possam treinar em situações onde você precisa fazer um feitiço bem executado para não perder. Ao dar meio-dia é hora do almoço, e o almoço em NRC é feito por chefes fantasmas que eram chefes 5 estrelas quando ainda eram vivos. A comida do almoço é gratuita, mas uma vez no mês, uma padaria bem famosa na ilha de Sage vem vender seus lanches na cafeteria de NRC, vem vender os seus lanches na cafeteria, o que causa grande tumulto, pois esses lanches acabam bem rápido. Não sabemos exatamente quanto tempo dura o intervalo, mas é capaz de ser entre 30 e 1 hora. Após o intervalo, você teria mais algumas aulas até as 3 ou 4 da tarde, então você estaria livre para aproveitar seu tempo. Você poderia descansar, ou passear pelo campus, ou ir na Mystery Shop, ou fazer alguma tarefa do seu dormitório, ou até mesmo fazer sua lição de casa. E aí você jantaria, faria mais algumas coisas e iria dormir. Porém, após um tempo de você já estudando, você teria mais uma opção de como passar o seu tempo, pois em NRC existem os clubes, dos quais os alunos se reúnem para passarem seu tempo livre juntos e ainda assim fazerem algo produtivo. Os clubes que sabemos que existem em NRC e você pode entrar são Clube de Música, Clube de Ciências, Clube de Magift, Clube de Equitação, Clube de Jogos de Tabuleiro, Clube de Estudos sobre Cinema, Clube de Basquete, Clube de Corrida, Clube de Amantes da Montanha, Clube de Pesquisa sobre Gárgulas e Clube de Gastronomia. E caso você não tenha se interessado em nenhum deles, você também pode tentar abrir um novo clube ao falar com o diretor, mas tem chance dele negar. Os encontros de clube são decididos pelo líder do clube e podem acontecer a qualquer momento do dia, menos durante o horário de aula. Também há algumas aulas extracurriculares que você pode participar, e entre elas temos a aula de culinária dada durante o evento MasterChef, que serve para ajudar os alunos a aprimorarem ou adquirirem talentos culinários que os ajudem a serem mais independentes quando se formarem. Outra coisa que você pode fazer no seu tempo em NRC é tirar sua carteira de motorista para a roda mágica, pois NRC dá aulas de como pilotar roda mágica e você pode fazer até mesmo o seu teste para tirar a carteira. Você também pode arrumar empregos de meio período na cidade e ir até a cidade por lazer. Para isso você irá precisar de um meio de transporte, pois é um caminho bem longo a pé, mas vale a pena, pois assim você pode sair um pouco de NRC. Falando em sair, você pode visitar sua cidade natal e família se o diretor autorizar, e o transporte para lá é bem rápido, pois basta você usar um dos espelhos mágicos da sala dos espelhos que você chegará lá em um piscar de olhos. Outro momento que você pode retornar para casa são nas férias do final do ano,
que duram 2 semanas. Mas caso você queira ficar na escola no seu dormitório, você também pode. Você também pode ficar durante esse período que não haverá aulas. Porém, sua vida escolar em NRC é muito mais do que aulas. Há diversos eventos que ocorrem durante o seu ano letivo por lá. Temos o Star Sending, que celebra a história antiga sobre desejar a estrelas. Temos o Beans Day, uma competição inspirada na história do menino que subiu em pé de feijão e roubou o tesouro de um gigante. Temos o Vargas Camp, um acampamento organizado pelo professor de educação física que visa treinar as suas habilidades de sobrevivência. Temos o campeonato interdormitório de Magift, onde se você for habilidoso você pode jogar Magift pelo seu dormitório e o ajudar a ganhar a competição. Temos o campeonato interescola de Magift, que você participa se você for do clube de Magift. Temos o torneio interescola, onde várias escolas competem entre si em uma gama de desafios. Temos o Ano Novo junto da venda de Ano Novo do Sen, onde você pode aproveitar vários descontos na Mystery Shop ou até mesmo trabalhar para o Sen. E também há outros eventos menores, mas dá para notar que seu ano em NRC será bem animado. E entre os eventos, há o maior evento de todos em Night Raven College, o Halloween. O Halloween em NRC é uma celebração gigante e muito tradicional. Afinal de contas, é a única vez no ano que as pessoas de fora podem visitar a escola. E ela é toda decorada para este feriado e normalmente cada dormitório cuida da decoração de certa área. E durante o Halloween, os alunos precisam ajudar os visitantes, os orientando e os assustando de forma divertida, além de participarem no desfile do final. Ainda que sua vida em NRC vá ser bem divertida, é bom lembrar das regras que você precisará obedecer no campus, como nunca usar magia em uma briga, não brigar no campus da escola e também não vandalizar a escola, principalmente as estátuas do Sete Green. E dependendo da gravidade do que você acabar fazendo, você pode até mesmo ser expulso, então cuidado. Além das regras da própria escola, há as regras do seu dormitório que você deve seguir, e que podem ir desde comparecer a alguma celebração interna do dormitório ou não sair com seu uniforme desleixado. E caso você quebre alguma dessas regras, quem decide a sua punição é o líder do dormitório a qual você pertence. Então, entre provas, trabalhos, clubes, aulas e pequenas confusões que haverão no caminho, ao chegar em maio, se você tiver tirado boas notas, você passa de ano e logo você poderá ir para o próximo ano depois das férias. E agora vamos falar de como seriam os seus anos como segundo e terceiro anista. Primeiro que você sim irá participar da cerimônia de abertura, mas será mais para assistir os novos alunos passando pelo que você passou no ano passado. Outra coisa é que agora você pode se tornar um líder de dormitório. Existem 2 formas de você se tornar líder. A primeira e mais pacífica é você ser indicado pelo líder anterior e aceitar a proposta. E a segunda e menos pacífica é enfrentar o antigo líder pelo cargo em uma batalha mágica. Para isso, você deve notificar o diretor da sua intenção. E então, após tudo ser organizado, você irá enfrentar o líder atual pela vaga. Você também pode se tornar um vice-líder caso o líder atual sinta que precisa de ajuda e note que você é uma pessoa responsável e de confiança. Outra novidade é que você terá menos colegas de quarto. No segundo ano, você terá apenas um colega de quarto. E no terceiro, o quarto é apenas seu, o que é ótimo, pois agora você poderá ter um pouco mais de privacidade. Ainda que você e todos do dormitório continuem compartilhando um único e gigante banheiro. E começando um ano novo, você poderá mudar o seu clube caso você queira, ou até mesmo continuar no clube do ano anterior. Suas aulas obviamente ficarão mais difíceis e você também terá acesso a novas matérias extracurriculares e também poderá refazer alguma caso você gostou ou sentiu que poderia aprender mais com ela. Ao chegar no terceiro ano, durante a primavera, você participará de uma orientação para o seu quarto ano. Sim, NRC tem um quarto ano, porém nós não vemos os alunos do quarto ano, pois por boa parte daquele ano eles estão fora da instituição. O que acontece é que os quarto-anistas precisam fazer estágios por boa parte do seu quarto ano. Há algumas opções das quais você pode escolher e algumas precisam de habilidades específicas para você se candidatar. Cada estágio dura 3 meses e você precisa tirar uma avaliação B ou maior que isso para considerar um sucesso. E você também precisará ser bem sucedido em pelo menos 2 desses estágios para poder fazer a sua última prova antes de se formar. E este quarto ano é pauleira, mas se você sobrevive a ele, você finalmente terá se formado na prestigiosa Night Raven College. E esta seria a sua vida em NRC. Ufa, esse vídeo deu trabalho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Neste vídeo eu resolvi focar em aspectos principais da sua vida como estudante NRC, que graças a Deus não envolve nenhum overblot. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos específicos de certas coisas que eu pincelei neste daqui. Por exemplo, contar informações de todos os clubes que temos até agora, um vídeo falando com mais detalhes dos eventos que obrigatoriamente acontecem todos os anos na escola, um resumo sobre todas as localidades de NRC e aonde elas ficam no mapa da escola, e até um vídeo de como seria a sua vida como um líder de dormitório. Comente
comentem o tema que vocês gostariam de ver alguma hora dessa. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal pelo apoio. Me contem aqui nos comentários o que mais você gostou no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo, hypar e compartilhar para que este vídeo chegue em outros fãs de Twisted Wonderland. E que tal vocês assistirem alguns dos vídeos que saíram essa semana que estão super supimpa? Até próximo sábado!